Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Franca Botelho e a partir de hoje estarei trazendo para vocês o Mimimei. No Mimimei, eu vou estar apresentando histórias lindas de pacientes que já fizeram cirurgia plástica com o Dr. Botelho e nós vamos estar aqui contando. São histórias de superação, são histórias assim de sonhos de mais de 20 anos, histórias emocionantes que eu escuto aqui na clínica todos os dias. Então eu achei importante trazer para você essas histórias. E hoje eu estou recebendo a minha primeira convidada, que é a Welma Gama. É uma mulher muito importante, ela tem um projeto que chama Bem Me Quero, e eu estou muito feliz por você ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço por ter me convidado, me dado essa oportunidade de estar nesse movimento lindo do Mimimei. Me diz como é que foi que você conheceu o Dr. Botelho, que você me contou uma história há um tempo atrás aqui na clínica. Até postei no meu Instagram e as pacientes ficaram super curiosas para entender a sua história. Como é que foi? Conheci o Dr. Botelho há 10 anos atrás, quando me afeiçoei ao trabalho dele, e eu acreditava que ele poderia realizar o desejo e sonhos do meu coração. Porém, no dia da consulta, o Dr. Botelho não estava presente. Consultei com o outro e o outro apresentou a proposta dele, mas eu fui ao Dr. Botelho e falei, mas eu quero consultar com o senhor. E ele, como um médico muito cauteloso e preocupado com a sua saúde, que é o mais importante, não realizava o procedimento da forma que eu gostaria, que eram vários procedimentos juntos para economizar. Você queria fazer tudo? Tudo. A mama e a abdoplastia e uma lipozinha. A lipozinha. E aí ele falou, não dá. Isso foi a sua primeira cirurgia? Isso, lá a primeira atrás, cirurgia. alguns anos atrás. Isso. E ele falou que não, era coisas demais para uma paciente só. O Botelho. De uma vez só. O Botelho. Isso. E aí não realizou. E aí eu não gostaria de pagar por 2 procedimentos, 2 momentos diferentes. Entendi. E aí o outro fazia e ficava mais barato para o meu bolso. Sim. E é aquela questão que eu falo sempre. Tem barato que sai o quê? Tem vida mais barata, filha. Mas não presta, não. Não prestou. Eu vou te contar agora a segunda parte dessa história, porque deu ruim. É uma história triste. Hoje eu até dou sorriso sobre isso, mas quase me custou a minha vida. É mesmo? Foi. Nesse procedimento, Franca, eu quase morri. Por quê? Porque furou o meu pulmão. Meu Deus. E eu tive pneumotórax. E eu só fui descobrir que eu estava com pneumotórax quando eu estava nas últimas. Eram 7 dias dentro de casa. E quando eu já tinha parado, estava quase não conseguindo mais respirar. Meu Deus. E eu fui até o doutor, e o doutor me encaminhou para ir para um hospital. Na verdade, ele foi tão imprudente, porque ele pediu para eu voltar para casa e aguardar um pouco mais. E o meu marido falou, eu não saio daqui com ela se não for para um hospital. E chegando lá, eu fui internada às pressas para o centro cirúrgico, para que eu pudesse realizar um procedimento cirúrgico. E foi tão sofrido, porque eu fiz o procedimento para aspirar o meu pulmão. Quem conhece sabe o tanto que é doloroso e não tinha anestesista. Foi feita à base de morfina. Naquele dia, eu quase vi a morte perto, porque a doutora falou, eu não sei como ela está viva. Nossa, como ela não teve uma parada cardiorrespiratória. Gente, viu como é sério isso? Muito Essa sério. questão? Você sai, faz uma avaliação, faz uma cirurgia plástica e, ao invés de você realizar o seu sonho, você passa por uma situação dessa. E eu me arrependi. Muito complicado, né, Aí gente? veio o arrependimento de achar que eu tinha procurado aquela situação, a culpa, o medo e uma série de outros sentimentos que nós sentimos quando nós só queremos ser melhor. Sim, né? Verdade. E eu tive que passar por isso. Foram 7 dias internada no agarrão. Nossa, E o sério. médico que fez a cirurgia não foi nem me visitar. Ele mandou um amigo que me fez a seguinte pergunta: você só tinha esse médico para operar? Nossa. Ele foi sarcástico e aquilo me trouxe uma dor muito grande. Meu Deus. Né? E eu tive que receber o conforto, e o conforto naquele momento veio de Deus. Sim, que ele disse que se preocupava comigo e que ele ia restabelecer a minha saúde. Mas a partir daquele dia em diante eu pude ver tudo isso com outros olhos.
com os olhos de quê? De que a vida, ela é muito preciosa, Muito, né? muito. E depois de 10 anos depois, eu tive problema na prótese, né? Uhum. Na cirurgia, porque a minha mama, né? A minha prótese virou. Aí você ficou nessa época, passou Sim. por essa situação difícil, Sim. por esse trauma, Por esse medos, mas sim. depois de algum tempo, Precisei. você se recuperou. Isso. Aí eu disse assim, nunca mais eu entro no centro cirúrgico para fazer nenhuma cirurgia plástica. Essa era a promessa para mim mesma. É o trauma, né? É o trauma. Isso acontece muito. Essa questão do trauma, realmente, a gente pega... Aqui na clínica chegam muitas pacientes nessa mesma situação aí. Porém, eu precisei voltar para o centro cirúrgico, Sim. porque a minha prótese, ela virou. Depois de alguns anos? 10 anos depois. 10 anos depois. E você conviveu com aquela mama? Sim, normal. Não ficou... Esteticamente estava bem? Como é que ficou? Não ficou como eu gostaria. Não ficou, mas você também não tinha coragem de voltar a um centro cirúrgico e refazer a cirurgia. Como você disse, agora ficou o medo. Exatamente. Né? Não tinha só um sonho realizado, tinha um medo junto. Sim, sim, né? sim. Porém, eu precisei agora pela necessidade. Uhum. E eu pensei, quem vai resolver esse problema? E aí eu me lembrei do Dr. Botelho, quando eu vi uma paciente dele fazendo uma divulgação. Sim. E eu falei, gente, um médico que eu queria há 10 anos atrás. Já pensou, amiga? Eu falei, eu vou lá Meu nele. Deus, era pra você ter feito com ele. Né? Era pra ter feito com ele. E eu cheguei aqui e ele foi o único cirurgião que eu fiz o quê? Uma consulta de reparo desse problema que surgiu. Sim. E não pensei 2 vezes, porque realmente eu sentia confiança nele desde a primeira vez. Você veio direto ao Dr. Botelho. Dr. Botelho, né? Entendi. Ele é muito calado, ele é muito discreto, mas ele é um homem que inspira confiança. Ele é muito centrado, e eu acho né? que uma cirurgia plástica você tem que sentir o que é segura e você tem que pensar principalmente o que? Eu tenho que me sentir acolhida. E eu sinto isso na Clínica Botelho. Sim. Tanto é que eu não fui para outro lugar. É. E com uma esposa maravilhosa como essa, que acolhe, né? Isso eu faço questão aqui na clínica mesmo. Que o nosso atendimento seja humanizado. Porque a paciente ela já chega com medos, chega com traumas, né? E muitas vezes ela vem assim naquela situação, família falando, não vai, não mexe, não faça. Muitos tem aquele maridos, risco, né? Alguns maridos também, né? E a gente acaba que mexe muito com o emocional da gente. E isso dificulta até, né? Que você já vem com aquele medo, já vem insegura. Então, o que eu coloco para minha equipe aqui, todos os dias, é que elas recebam as pacientes de maneira humanizada, né? Cada um tem a sua história, Cada um tem a sua história. E nem tudo é sobre beleza, vaidade ou sobre estética. Tem algo muito mais profundo envolvido em cada sonho de cada mulher. Sim. Em primeiro lugar, a saúde, né? Em primeiro lugar, a saúde. E depois vem também a questão do sonho, né? Chegam muitas pacientes aqui na clínica que sonham com a cirurgia plástica há 20 anos, 15 anos, falam com o Botelho, doutor Botelho, eu te acompanho há 15 anos e o meu sonho é fazer cirurgia com você. Então, gente, isso é muito importante. É o emocional da mulher, é a autoestima da mulher que está ali envolvida, né? Isso. Não é isso? E até porque isso aí tudo, ele está relacionado aos relacionamentos dela. Relacionamentos. Uma mulher casada, por exemplo, uma mulher que não tem uma autoestima, que não se vê como alguém especial, influencia naquela relação. De modo, quantas mulheres, né, que eu acompanho no meu projeto, que chegam doentes, achando que o problema está na relação, mas na verdade está nela. Sim. Por estar não se aceitando como está. Sim. E qual o problema dela querer resolver essa questão? Nenhum. Nenhuma. Autoestima sempre. Sim. Né? E eu digo que uma mulher curada sobra para todo mundo. Porque sobra a felicidade, plenitude e abundância da forma que ela é. Porque eu sou exemplo disso. Sim. Depois da cirurgia, desde a primeira, mesmo com todo o acontecido, eu me vi melhor. Sim. Eu me vi com alguém mais aceita, mais amada por mim mesma. Sim. Porque tudo começa dentro da gente. Porque ninguém dá aquilo que não tem. Sim. Na verdade, a visão muda. Né? Você começa a se enxergar de uma maneira diferente. E por se enxergar de uma maneira diferente, a sua autoestima
Transborda, eleva, né? E transborda. Isso. Então as pacientes falam assim, mas a cirurgia plástica muda o quê? Diretamente muda a estética, mas indiretamente ela transforma as emoções, o seu emocional, né? E uma Isso. mulher que se ama, que se enxerga bela, que se aceita, ela fica ali muito mais, se sente mais feliz, Isso. se relaciona melhor com as pessoas, né? Não tem aquele, às vezes, né, tem mulher que chega aqui totalmente, às vezes com a autoestima baixa, tristinha, quando ela volta, ela já vem mais bonita, ela já vem maquiada, se entrega ela mais, vem com o cabelo arrumado. Gente, é uma transformação. E a gente fica muito grata e muito feliz por vivenciar todos os dias isso. E tem um detalhe que eu acho muito importante falar, que isso foi na primeira cirurgia, que muitas vezes, por exemplo, nós que somos casadas, envolve uma segunda pessoa nessa questão, o marido, né? E eu me lembro que naquele momento que eu queria fazer, o meu marido não era de acordo, porque ele falava que a minha motivação não era equivalente àquilo que eu queria, porque ele achava que eu ia ficar uma mulher muito mais, vamos dizer, muito mais amostradinha. Havia a insegurança dele. Sim. E a incompreensão de que aquilo que eu queria realizar não era para demonstrar nada para ninguém. E pode ser que, na verdade, ele tivesse até razão. Eu tive que esperar 2 anos para conquistá-lo e mostrar para ele que o que eu ia fazer não ia influenciar em quem eu era. E nisso as minhas motivações foram mudando. Então eu acho que as mulheres não podem desistir quando os homens não aceitam. Eu acho que a gente não pode ir a forro e ferro. A gente tem que conquistar, né? Vai de uma maneira inteligente, né? Nós mulheres somos inteligentes. Para conquistar esse homem nessa situação, porque é tudo feito de comum acordo. Exatamente. Né? Já dessa segunda vez, já era questão de saúde, né? Ele já foi pagar. Que bom, amiga! Ele tinha o desejo de arrumar a dentição dele, ele tirou o valor e falou, não, meu amor, que bonitinho. vai lá e faz. Marido Aquilo ali mostrou para ele que ele entendeu que como eu me comportava, ele estava totalmente seguro. Exatamente. Ali importava a saúde, a minha segurança e tudo isso que muitas vezes o homem precisa estar colocando. Mas quem mostra isso é a mulher. Mas e aí? Vamos dar continuidade à toda aquela situação que você passou da cirurgia. Depois de 10 anos, você teve que voltar e fazer uma nova cirurgia, né? Não foi nem por uma questão estética, porque já era, né, um problema mesmo. E aí você me contou que procurou o Dr. Botelho, lembrou daqueles 10 anos lá atrás e veio diretamente aqui porque você confiava, né? Essa confiança no seu cirurgião, gente, é muito importante. Sim, né? Toda a diferença. Importante, muito. Quando você chega, que você sente, você fala, é esse, eu confio. Então, isso é muito importante. Aí tive que reviver a dor. E o medo, como é que foi? E o medo, porque eu tive que contar pra ele a história. E o que ficou mais marcado foi no dia da cirurgia, na hora que me internaram. E eu estava lá já com a roupa, preparado para ir para centro cirúrgico. E eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Caiu a ficha. Caiu a ficha. Eu falei, meu Deus. Eu passei o que passei. Estou aqui. Estou aqui novamente. Aí eu caí num choro. Mentira, eu comecei a chorar. E eu falei, eu não dou conta de ir para aquele centro. E o marido na hora da cirurgia. E meu marido falou, calma, vai dar tudo certo. E ele me acolheu e acalmou meu coração. Eu respirei e falei, se eu tô tendo a possibilidade até financeira de estar aqui novamente e eu vou ter que enfrentar essa dor. Nossa, gente, é difícil mesmo. Foi. Quando a gente tem um trauma, né, é complicado. E quantas não passaram por isso? Muitas. Diversas outras formas, mas que isso todo influencia uma na outra, né? Com certeza. E cheguei no centro cirúrgico, o doutor estava me aguardando, ele falou, tudo bem? Eu falei, não está nada bem. Adoro. E ele falou assim... E ele com aquela carinha ele bem sério falou, eu te entendo. Que bonitinho. Eu te entendo, mas vai dar tudo certo. Muito calmo nele, muito calmo. E vai ficar tudo bem. E isso tudo, até a minha recuperação foi outra. Agora vamos falar da parte boa, né, meninas? Vamos falar das coisas boas. Essa segunda cirurgia... Conta pra gente como é que foi. Foi muito sua tranquila. Recuperação. Além do pós-cirúrgico que eu também realizei aqui na Clínica Botelho, que foi um pós-cirúrgico maravilhoso,
A recuperação foi ótima, porque isso tem a ver com o tipo de corte que a pessoa faz, o tipo de sutura que a pessoa faz. Ou seja, a recuperação foi perfeita. Eu nem acredito o tipo de cicatriz que eu estou tendo. É mesmo? Porque da outra vez a cicatriz foi tão traumática que eu tive 2 dedos de cicatriz. Nossa. Dessa vez, a minha cicatriz não tem nenhum dedo mindinho, de tão fininho. E olha que eu já não sou mais tão novinha. É sim, é uma gatona, gente. E olha que, né? Porém, insiste sobre quem realizou, sobre aquele momento que você viveu. Isso tudo, né? O nosso emocional. Então, eu estava tudo bem. Sim. Fui bem tratada. Você se sentiu segura. Segura. Se sentiu acolhida. Acolhida. Isso é essencial, né? Isso. Você vai passar E a recuperação foi fantástica. Sim. Né? Praticamente 30 dias eu estava pronta para malhar. Ô, gente, que é o que ela mais gosta de fazer, viu, gente? Estava pronta para Treino! Essa mulher tem um corpo lindo. Obrigada. E uma mente iluminada. Amém. E eu cheguei aqui, eu falei, a minha única preocupação era que elas ficassem, a minha cirurgia, ela ficasse, vamos dizer assim, eu não queria mais aquela cirurgia impecável, mas eu queria uma cirurgia que atendesse aquilo que estava no meu coração, que era o quê? Tudo desse certo. E tudo deu certo. Entendi. Então, nesse momento, pelo que eu entendi, você não, assim, esteticamente... Já não era mais tão importante. Como antes. Mas nesse momento de vida, para você, o mais importante era se sentir segura e que tudo desse certo e que você não passasse novamente pelo que você passou. E foi tão maravilhoso isso, eu não tô, né, fazendo nenhum tipo de situação de saco do doutor. Não, eu tô contando a realidade. Tem que falar a realidade. E foi tão bom mesmo, que quase nem dor eu senti. É mesmo? Nem Nossa, dor eu amiga, senti. que mão abençoada. Foi. Como você mesmo diz, né? Ele é abençoado, realmente. Você abençoa o seu marido, né? Todos os você dias. ajuda. Todos então os dias. isso tudo influencia nos resultados também. E Todos nós, né? Nós somos as privilegiadas. Que bom. Eu realmente, hoje, eu indico o Dr. Botelho, né? Feliz. De forma muito gratuita, de forma muito amorosa. Porque eu tive aquilo que eu queria, né? Resolveu o meu problema e ficou ainda mais charmoso, ficou mais bonito do que era. Né? Superou aquele trauma. Superei o trauma, estou muito bem. Eu vejo pacientes aqui que elas ficam com medo de voltar, que foi o que aconteceu com você, e fazer uma nova cirurgia, né? Porque já passou por uma situação difícil, né? Então, assim, isso é importante. E aí ela fica com aquela cirurgia que esteticamente ela não se sente bem, não se sente feliz, mas não tem coragem de refazer, né? Isso acontece. Então é isso, gente. É isso que eu queria mostrar pra vocês. E hoje eu posso falar. Esse depoimento maravilhoso. Realmente foi um mimo. Agora foi um mimo que eu fiz comigo mesma. E eu estou muito feliz com isso tudo. Nossa, que bom, amiga. Fico feliz. E é um vocês prazer. me deixam emocionada todos os dias nessa clínica. Vocês me emocionam. Prazer poder contar essa história que antes eu não contava porque me emocionava muito. É. Hoje eu posso até me emocionar. Eu mas fico também emocionada. Né? Porque na época do acontecido, eu pensei que eram os meus últimos dias. Eu cheguei, né? Mas aí Deus não era o propósito de Deus. É verdade. Foi um milagre na sua vida, Foi um milagre, né? foi isso mesmo. Então é pra isso. E esse milagre aconteceu, gente, porque ela precisava estar aqui hoje para colaborar com nós mulheres. E eu queria que ela falasse um pouco desse projeto lindo, né, dela, que é o Bem Me Quero, né? Gente, Bem Me Quero em tudo Deus tem um propósito, né? Então acho que era esse o seu. Bem Me Quero somos nós, cuidar né? da gente. Quando eu me lembro, quando eu era menininha e eu pegava aquela flor e a gente começava a brincar, bem me quero, mas me quero. Aonde vai parar? Decretava quem eu era. E hoje eu entendi que não. Vai parar onde é o começo de tudo e aonde tem que ficar. É no Bem Me Quero. Isso mesmo. Né? Esse resgate que a mulher de si mesma, o resgate da sua autoestima, de um estilo de vida saudável, que hoje tem vida saudável, não é mais falar sobre vaidade. Vida saudável, hoje é questão de prioridade. É verdade. É saudável no corpo, com o que eu como, com que atividades físicas e com o que eu vejo. Com o que eu falo, com o que eu escuto. Porque hoje a gente fala no projeto Eu Me Quero, que é um resgate emocional da mulher. É o resgate da sua feminilidade e da sua identidade. Então o projeto Eu Me Quero hoje, ele abrange várias vertentes. Né? São 8 anos,
de bem me quero. Que porque lindo. eu sou bem me Já quero. tem esse tempo, tempo todo. Foi uma experiência pessoal Que de coisa resgate maravilhosa. a mim mesma. Então, primeiro transformou você tudo. se autorresgatou Foi, e depois dessa experiência com você mesma, foi. você criou esse projeto para Isso, ajudar mulheres. isso. Olha que lindo, gente. E hoje fazemos várias ações. Uhum. E a próxima que vai ter vai ser o método amar. Uhum. O amar, que é o amar a si mesmo, o movimento, né? Sim. O autocuidado e a reconexão com as pessoas. Porque não adianta nada você se amar e se trancar no seu quarto. É verdade. Quem ama a si mesmo ama o outro. Isso. Devolve, estende a mão, Isso. se conecta. Sim, né? é E verdade. eu estou agora lançando o Amar, Nossa, vai ser um método lançado na próxima semana. Eu quero participar. Vai participar do método Amar, gente. Eu Só são quero, mulheres. quero. Imagina mulheres juntas, aprendendo a se cuidar. É. E dando as mãos, porque a gente vai, eu me altero no meu comportamento, na minha atitude, mas eu quero que você vá comigo. Sim. Então sim, o amar é isso. Sim. É juntas na mesa, onde tudo começa. Sim. A mesa é o lugar de cura, o lugar de que a gente vai aprender a entender quem eu sou e como eu posso ser melhor. Sim. Né? É E hoje eu faço esse trabalho e você está Maravilhoso. convidada, eu quero convidar você também. Ah, eu quero, eu vou. Vem com comigo no certeza. método Amar. Amar Com é isso, certeza. gente. É você entender o seu valor. Porque uma mulher curada sobra para todo mundo. Sobra para todo mundo, é verdade. E é o que eu costumo falar, não adianta, saúde não é só um corpo belo, né? Não. Um corpo bonito, um corpo treinado. Saúde também, hoje, você tem que ter saúde emocional, você tem que ter uma saúde espiritual, né? Espiritual. São Então, as quatro vertentes, são as né? 4 vertentes, Aham. né, amiga? É. Saúde espiritual, Saúde física, física, emocional, né? E nas relações, e nas né? relações. É vertical e é horizontal, né? É para cima com o Criador e é para os lados com os outros. Sim. Assim eu completo aquilo para que eu vim ser chamada, nosso propósito de vida. Nossa, que lindo. Né? E é isso. Muito emocionada de te receber Que aqui. bom, eu que agradeço. Viu? Né? E eu quero participar e nós vamos trazer aqui também o dia do nosso Chá. encontro. Nós vamos fazer um chá, meninas. Você se mimou? Eu me mimei. E agora eu quero levar um monte de menina para mimar comigo. Vem, meninas, vem. Vamos nos mimar. Vamos nos mimar. Isso. Que nós merecemos isso, né, com amiga? responsabilidade. Com responsabilidade. E com sabedoria. Com sabedoria. E com saúde, Isso. em primeiro lugar. É. Né? E quando você descobre o seu valor, você não dá desconto para ninguém. É verdade. Você não acha que é caro para você. Não. Não, não é E caro. não é tão caro assim também não, tá, amiga? Não. Né? Vem que te... Vamos lá. Vamos. Muito obrigada, viu, Obrigada por ter a me você. convidado. Eu fico muito Começar feliz. Tô muito feliz. esse trabalho aqui com vocês. Nossa, eu me sinto lisonjeada. E eu né? mais ainda, né? Com esse ser maravilhoso e iluminado. Beijos de luz, Beijo, meninas e tchau, meninos, tchau. né? Tchau, tchau.